Conversas Psi, hoje tem daqueles temas que tocam a todos os seres humanos, todos, de todas as épocas, tanto do passado, do presente e do futuro, que é o medo. Que tema, hein? Logo agora, né, nesse tempos de coronavírus, tempos difíceis, de muita adaptação, de muita mudança. Então vamos começar a conversar sobre o medo e vamos também fazer não só essa conversa, como algumas outras. O que é o medo? O medo é um afeto. E esta é a primeira questão, né? E tem muitas classificações de afeto, uma delas, famosa, foi feita por Darwin, o famoso Darwin, né? Da evolução das espécies e da origem das espécies. Então, além do medo, ele escreveu sobre a alegria, a tristeza, o ódio, a raiva. E tem outras classificações, mas o importante é se fixar nisso. O medo é um afeto. Agora, a primeira questão é: qual é a relação entre o medo, a angústia e o desamparo? Porque muitas vezes se pode usar uma palavra, outra palavra. É bom saber um pouco, clarificar isso. Por exemplo, em alemão, a palavra Angst muitas vezes se usa também com medo, se bem tem outra palavra para medo, enfim, né? Os idiomas têm essa riqueza. Em geral, se propõe que o medo, a palavra medo, fique para algo externo. Por exemplo, eu tenho medo de um leão. Não. Medo de um leão. Aqui no Brasil, bom, tem medo de onça, quando tinha onça, né? Mas ainda tem, né? Ou medo de um cachorro brabo, um Rottweiler, por exemplo, eu posso ter medo. Então, eu defino do que eu tenho medo. Bom, tem gente que fica enlouquecida com barata, por exemplo, né? Eu nunca tive medo de barata, mas eu já vi gente correr de barata, então, tenho medo de barata. Bom, então, já a angústia, ela é mais algo que não se consegue definir. Eu me sinto angustiado, mas eu não sei porquê, eu não consigo dar nome. Isso é algo muito importante. Depois nós vamos ver como que isso tudo, que nós estamos só descrevendo, se relaciona com as questões pulsionais, a questão do inconsciente, a questão da vida pregressa, né, de cada ser humano. Finalmente, o desamparo, eu já expliquei em outras conversas psi, que ele é a base, né? É a base que o grande perigo que produz a angústia, a reação ao perigo, que eu não consigo definir exatamente qual, no fundo, ou seja, na raiz, estaria o desamparo. Bom, existe até uma neurose que famosa, né, que toma a questão do medo como central, que é a neurose fóbica. Phobos, do grego, é medo, né? Então, dentro da psicanálise, a mais famosa neurose é a do pequeno Hans, né? Pequeno Hans é um menino, né, em torno de 5 anos de idade, é um caso clínico famoso do Freud. Ele tem medo a cavalo. Então ele não quer sair de casa porque a casa dele, ele vê os cavalos chegando naquela época, né, que transportava as pessoas, né, nas carruagens, nas charretes, tinha uma estação. E aí ele desenvolve medo a cavalo e depois tem um longo processo de conversas dele e o pai
conta para o Freud vai aprendendo e vai orientando o pai e tal. E esse cavalo estava muito ligado à figura do pai por uma série de características da história do menino com o cavalo e do menino com o pai, e ele vive uma angústia de castração que o cavalo vai mordê-lo, né? Ou seja, vai atacá-lo, né? Pela também hostilidade dele com o pai dentro do famoso triângulo edípico. Bom, uma pergunta é assim, frequente, né? Mas como é que se enfrenta o medo? Há duas formas clássicas que foram definidas, né? Ou tu luta com o medo e enfrenta o medo, então, nesse sentido, se vai dizer que a coragem é a travessia do medo, conseguir atravessar o medo, né? Porque se uma pessoa um dia disser para vocês, eu não tenho medo de nada, essa pessoa é um mentiroso. Todo mundo tem medo. Mas às vezes a pessoa pode dizer assim, não, eu não tenho medo de nada, nem da morte, nem de ninguém, por quê e tal. Bom, hoje em dia falar de mentira, né, no Brasil, onde as mentiras são diárias e a mídia nem dá bola, né, para quando alguém mente descaradamente todo dia, né? Então, a situação no Brasil da mentira e da verdade ficou muito complicada, mas todo mundo sente medo. Tá? Mesmo os valentões que dizem que não sentem medo, mesmo uma pessoa que se mata também tem medo, né? Tem medo de seguir vivendo. Mas o medo é normal, no seguinte sentido, todo mundo sente. Agora, se pode lutar com o medo e enfrentar o medo, ou se pode fugir de alguma coisa que a gente tem medo. Aí se pode dizer, mas se foge, não enfrenta. Mas é uma forma de enfrentar. A fuga, ela é uma forma de luta, né? Existe uma tribo no norte do México que se salvou dos espanhóis porque corriam muito, muito, muito. Então tem toda uma história de tradição dessa tribo que existem até hoje. Os corredores, entende? Corredores de, sei lá, podem correr 300, 400 quilômetros em 48 horas e tal. Então, os pés ligeiros, né? Bom, agora, quando as pessoas têm muito medo, mas muito medo, podem adoecer de medo. A pessoa, ela tem tanto medo de morrer que ela quase não consegue mais viver, não desfrutar da vida, né? Então, as pessoas que vivem imaginando doenças, elas vivem, né? Mas sofrem porque estão sempre imaginando doenças, vão fazer todos os exames e tal, não sei o que mais. Então, a doença dela é essa, né? Ela sofre de imaginar doenças. Nós vivemos no século XXI, mas o século XX todo ele já foi marcado pelo incremento da ideia do medo, né? Muito, muito intensa. Existe um quadro muito famoso de Eduard Munchausen, chamado O Grito, que é um homem que segura o grito com as mãos, mas ele tem um rosto que a gente pode olhar e se apavorar, fica muito angustiado, fica com medo do medo dessa pessoa. É um quadro famosíssimo, famosíssimo, que expressa o medo. Bom, quem lê Kafka coloca o tempo todo a questão do medo de que alguém é acusado não sabe do que, ou alguém que se transforma, metamorfose, né, num inseto, enfim, ele vai colocando, né. Bom, Alfred Hitchcock, para quem, os mais antigos que viram Alfred Hitchcock, Janela Indiscreta, Psicose, etc, etc, né. Bom, mas o que é o medo do ponto de vista psicanalítico? É um conflito. É um conflito entre as pulsões, por um lado, e as representações dessas pulsões. Como é que elas se representam? Então, o recente caso que eu citei para vocês do pequeno Hans, aí ele especifica, né? É a questão do cavalo, essa é a representação. Só que toda a questão pulsional e toda a questão das identificações, tudo isso, evidentemente, não aparece, mas está a nível do inconsciente, está a nível do super-eu. Então, há raízes de toda essa história. Bom,
existe hoje já a história do medo, quer dizer, como é que o medo evoluiu na condição humana, né? Há muitas reflexões sobre tudo isso. E por que que nós hoje estamos com tanto medo, não só da doença, que pode até matar, mas também do que está acontecendo, o problema do trabalho, o que está acontecendo, o que vai ser o futuro da humanidade, porque algumas coisas vão mudar, algumas coisas já estão mudando, e como é que nós vamos nos adaptar diante todas essas situações. Pediria para vocês, porque sempre que eu vou começar a gravar, a minha neta diz, lembra as pessoas de se inscreverem, de comentarem, podem fazer perguntas, e eu aqui estou sendo produzido em todos esses detalhes que vocês estão vendo, pela Carolina Slavutsky, a quem eu agradeço. Muito obrigado.